1 Samuel 17:31. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Mandou chamar quem? Davi. Aqui é a história de Golias, amém? Aí falaram, tem um rapaz lá que falou que quer lutar com ele. Manda chamá-lo então. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante Golias. Teu servo irá e vai lutar contra o filisteu. É o que nós dizemos hoje aqui, eis-me aqui e agora vamos lá, não foi? A gente fez isso aqui hoje. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço. Muito moço ainda, Davi. Sai do ministério de dança. Você vai lutar contra gigantes, você pirou. Da onde você está? Queridos, enquanto alguém não olha para você e fala, nossa, acho que você está dando uma viajada hein, nesse negócio de evangelho, você não está sendo um Davi. Está na hora de nós entrarmos nessa dimensão de enxergar aquilo que é o projeto de Deus. Saul não enxergou, mas Davi já tinha enxergado tudo. Levanta a mão para o céu e fala assim, Senhor, eu não saio daqui sem enxergar completamente o teu plano na minha vida. Amém, queridos? Tu és ainda moço e ele, guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, livrei o cordeiro da sua boca, e levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou um leão como um urso, e esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Continua. Passa mais para frente, pode passar, não quero esse, mais, eu não quero falar sobre isso, mais um pouco, então volta, aí, pronto, repita comigo, tomou o seu cajado na mão, e escolheu 5 pedras, ele pegou uma, 2, 3, 4, 5, botou no saquinho lá que ele, chamava surrão, lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia saber, põe o próximo, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Feche teus olhos. Senhor, nesses minutos, que esta palavra seja rema e direção para os teus filhos nesta noite, e para cada um que está assistindo ou vai assistir, que em nome de Jesus, a mesma unção que estava sobre Davi, esteja sobre nós, e que esta palavra possa ser guardada no nosso coração para sempre, em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui é um dos acontecimentos mais incríveis da palavra. Quando a gente fala do rei Davi, a gente fala de um homem que tem muitas características nossas do ministério, de dança, de artes, de louvor, porque ele era um ministro de louvor, ele era um adorador. Então, quer um conselho? Estude mais sobre Davi, medite mais sobre esse personagem bíblico, que na verdade é uma figuração de Cristo, mas muito mais uma figuração de mim e de você. Quando eu estava orando por esse congresso, o Espírito Santo começou a ministrar sobre a realidade atual, e muito mais que o louvor e a adoração que nós entregamos a Deus, muito mais que isso, que nós somos esses instrumentos do Senhor nessa geração, existe algumas barreiras, porque eu estava meditando, queridos, eu falei, por que muitos ministérios não se desenvolvem? Porque muitos ministros
E parece que tem um lugar que ele não sai dali. Ele não consegue romper barreiras. Tem lugar que eu vou, depois eu volto, depois de 10 anos, a pessoa está igual. E aí está fazendo? Está fazendo isso e isso. É isso. Tá, mas depois de 10 anos, está fazendo o quê? Não, estou fazendo isso. Não que esteja errado fazer aquilo. Mas não existe na história de Davi ele fazendo a mesma coisa. Levanta a mão para o céu e fala assim: Deus tem sempre novidade de vida para mim. Amém? E ele, como adorador, ele levou a arca da aliança, ele levou a arca da aliança para Jerusalém, ele instituiu um louvor 24 horas por dia. Davi entrava em saídas militares e tinha vitória em tudo, em todo lugar que ele ia. Ele foi reconhecido como o maior rei de Israel. Se até hoje você vai lá, tem uma estátua lá do rei Davi. Sempre que eu vou, eu tiro uma foto que lembra o rei Davi. Tem um túmulo do rei Davi que é lembrado. E o próprio Deus no Novo Testamento o reconheceu como um homem que é segundo o coração dele. E eu falei: Senhor, então qual a relação de Davi com os ministros dessa geração, que muitas vezes não vai, não consegue, não desenvolve? E o Espírito Santo falou no meu coração que existem gigantes que precisam ser destruídos. Existem gigantes que são estruturas que precisam ser quebradas. Porque senão a tua vida e a minha vida não vai para frente. E o nosso ministério não se desenvolve. Se eu falar para você como profeta, cheio de fé, e falar assim: Deus vai te levantar, e vai te abençoar, e Deus vai te dar isso e aquilo, você vai falar: oh, aleluia, aleluia, e glória a Deus, e você recebe. Só que junto com tudo que Deus tem para você, existem grandes desafios a serem realizados e cumpridos. Amém, queridos? Pode chorar mesmo. Que eles vão existir. Eles vão existir. Davi era um homem, perito. É tão tremendo em Juízes 20, 15, fala assim: e contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, entre todo o povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, as quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Ou seja, Davi, tanto com seus homens, eram pessoas muito habilidosas, tecnicamente falando. E quem olhou Davi, quem talvez conhecia, pouca gente conhecia ali, Davi, mas olha, ele pegou 5 pedras, e o próprio Davi sabia que ele precisava de uma. Porque quem anda com Deus não anda com dúvida. Sabe por que tem pecado que você não consegue vencer? Porque você tem dúvida que você consegue. Tem vício que você não consegue vencer porque você tem dúvida se você consegue. Davi tinha certeza que aquela pedra, que uma pedra ia derrubar aquele gigante, e Deus ia mudar a vida dele. Porque para ele arriscar a própria vida, ele tinha que ter muita certeza. Ali era risco de vida, queridos. Risco de vida. Tá, bispo, e agora por que 5 pedras? E eu quero bem rápido falar sobre não só esse gigante Golias, mas os 5 gigantes que a palavra diz que Davi e seus homens derrotaram na história. Mas reflete comigo. Eu fiz algumas análises aqui. Primeira análise. Vê se você concorda, tá? As artes têm sido usadas com força por Satanás nessa geração e com muito mais intensidade e expansão que os cristãos. Sim ou não?
Ah, vocês estão escrevendo aqui, pessoal do telão, fera, hein? Sim ou não? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, que vergonha. Mas a gente vai mudar essa história. Vamos analisar outra coisa, são 7 análises, próximo. Vamos lá, telão. As redes sociais têm sido o modelo de estilo de vida de muitas pessoas nesse tempo, trazendo muitos comportamentos errados e fora da palavra de Deus. Tem sido, você acha que a rede social tem sido até um estilo de vida para muitos? Isso aqui eu estou falando verdades, análise. A gente está fazendo, eu fiz uma análise. Próximo. Crianças, jovens, adultos, têm sido influenciados pelas músicas e dancinhas sensuais dentro até das suas próprias casas. Está rolando lá um show de sensualidade diário para as crianças. E as mães estão olhando, falando, o celular. Fica quieto, criança, pega o celular aí. Adolescentes trancados nos quartos, se prostituindo. Isso aqui eu estou exagerando ou é a realidade? Próximo. Existe claramente um enfraquecimento e até cegueira para enxergar o potencial da arte como ferramenta de evangelismo e alcance nos cristãos e levitas. Eu estava agora ministrando numa igreja essa semana. Eu falei, e aí? O Ministério de Dança nem voltou em todo mundo ainda da pandemia. Que pandemia? Eu perguntei. Pelo amor de Deus. Tem gente que nem voltou para a igreja. De tanto não posso, não vou, não posso, não vou, nem voltou. E outros que voltaram e não tem mais força para ir para o ministério. Estou exagerando? Estou fazendo uma análise com vocês, tá? Próximo. Religiosidade em relação à manifestação de artes dentro das igrejas e em manifestações de evangelismo. Espírito de religiosidade. Não sei, não posso, não foi, isso, aquilo. Impedimentos, tudo é impedimento. Tem dinheiro. Para mim não ter dinheiro é também um espírito de religiosidade. Para de falar que você não tem dinheiro. Para de falar que você não pode. Quando você não tem, você fala, Deus vai me dar. Deus vai me dar. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, abre essa porta e vai. Eu quero. Um dia eu fui oferecer o livro. Você não tem o livro, por quê? Você não tem dinheiro. Você não tem R$35? Você vai no McDonald's? Então não é que você não tem dinheiro. É que você não tem a prioridade de ter um material para investir no seu ministério. Tempos atrás, eu estava no carro e passou um mendigo. Te dá uma moedinha. Eu falei, não tenho. Não tenho nada. Ele não tem, não? Então tá uma, vai. Você ficou com dó. Foi uma historinha só para vocês. Você pode chegar para o mendigo e falar, não tenho nada, cara. Ele vai ficar com dó de você. Não, eu não tenho um prato nenhum, mas que eu tenho, eu te dou, olha, em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Essas coisas estão impregnando. Se já não estão impregnadas, nós precisamos levantar. Próximo. Banalização do louvor, dança e artes cristãs sem temor e autoridade espiritual. A arte técnica, além do relacionamento com o Espírito Santo, tudo pode. Eu posso ser isso, aquilo, outro, aquilo mais o quê? E está ministrando na igreja? Pode. Tadinho. Pode. Tá ministro. E tem uma vida arrebentada. Mas você não quer corrigir isso?
se tratar, fazer uma cura interior e tal. E depois você vai ministrar, porque ministrar com dança, a gente acredita que é um ato profético, um ato de um profeta que está profetizando. E o profeta precisa andar em santidade, se consertar e estar sempre... Não. Eu quero dançar. Ai, Jesus... Um dia uma pessoa falou para mim, pode dançar e fazer todas essas coisas? Eu falei, eu acredito que cada um tem que encontrar o seu caminho no Senhor, no altar primeiro. Aí eu falei, pode pregar, ser um pastor da igreja e fazer isso, isso, aquilo? Ele, não, para você ser pastor, foi a mesma coisa. Nós estamos na mesma plataforma. Ninguém vai ser perfeito. Só que só tem uma divisão daquele que tem temor ou não. Entendeu ou não? A maior diferença é o temor. O que conta na história do nosso ministério é o temor. O temor divide quem pode ministrar e quem não pode. Não são os seus erros, é o temor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí para daquela resposta. Esse pode, não sei se pode, ninguém é Deus para falar. O que eu aprendo da Bíblia é o temor. Como a gente tirou a sandália dos pés aqui, naquele ato profético, tira a sandália para entrar na presença de Deus. Isso é temor. Próximo. Muita irreverência no altar, na prática ministerial do louvor com danças, arte e música. É ali que eu tinha falado, tudo pode. Ah, mas vai ser radical. Radical. Ah, e o amor? Amor. Radical, radical. Eu não tenho a minha opinião, você não tem a sua, a gente tem a opinião da palavra. Nunca, que é um conselho, como se eu estivesse com meu filho dando um conselho para ele. Nunca dê a sua opinião para quem quer discutir religião com você. Você vai arrumar briga. Qual a sua opinião? O que você acha? Eu não acho nada. Eu só li aqui que o Deus falou, minha filha fala o Deus. O Deus falou isso aqui só. Eu acredito no que o Deus falou. Não é sua opinião, não é minha opinião. Você está entendendo ou não? Quando você tem a verdade, você não precisa. Por isso que o amor é sobre tudo e sobre todos, em todas as situações, porque você tem a palavra, você não tem opinião. Ah, nas artes, pode dançar disso, eu não tenho opinião do que eu acho. Olha, é o que eu vi na Bíblia, eu só estou repetindo. Mas a pessoa mandou, nossa, você viu aquela pessoa, ela falou que a dança não é, não sei o quê, você não vai escrever lá? Não, é a opinião dela, deixa ela. Coloca a sua opinião. Eu falei, não. A minha opinião está no meu testemunho e está no que eu acredito, acabou. Eu não tenho... Você já me viu discutindo nas redes sociais? Para quem me segue, estou dando exemplo aqui. Colocando assim, daquilo. Porque nós precisamos ter o nosso posicionamento como cristãos. Amém? Nós precisamos 3 coisas que o Senhor falou. Primeiro, fala assim, eu preciso me levantar. Como um povo separado. Nós precisamos nos levantar, em primeiro lugar. E é o que nós estamos fazendo hoje. Esse mover do Espírito Santo aqui, não é à toa, queridos. Ah, é um projeto que Deus está... Meu Deus do céu. Fala assim, hoje eu me levanto. Amém? Em nome de Jesus, se levante. Se levante para cumprir o teu ministério.
Se levante para ter o mesmo sentimento, o mesmo propósito. Pô, como é bom encontrar aqui o bispo há 20 e poucos anos atrás. A minha relação de temor, de respeito, é a mesma quando eu tinha 20 e poucos anos. Respeito e choro mesmo, e honro mesmo. E eu quando eu tiver 60, ele tiver 80, eu vou do mesmo jeito. Porque eu aprendi isso na palavra. E a nossa vida, ela se baseia nisso. Não enquanto curtida tem, enquanto não sei o que, não. É o quanto você consegue honrar quem está do teu lado, ter o mesmo sentimento, o mesmo propósito. Quanto você consegue honrar o outro ministério, que faz coisas diferentes que a sua. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós precisamos amadurecer nesse mesmo sentimento. Nós precisamos se levantar. Não importa a igreja, não importa o estilo, não importa a maneira que você se expressa, se levante para ter o mesmo sentimento. Respeitando, honrando. Uma coisa que eu sempre fiz na minha vida é honrar as minhas lideranças espirituais. Sempre. Porque isso é princípio. Princípio. Se levante. Porque o mundo está essa loucura que a gente fez essa análise, é ou não é? Como é que eu saio dessa loucura? Se levante para ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Segunda coisa, fala assim, eu preciso me posicionar com o espírito de luta. Amém? Luta, guerra é posição. E nós precisamos nos posicionar. Ministério de dança, ministério de artes, ministério de louvor. Se posicionem. E em terceiro e último lugar, nós precisamos nos separar como um povo santo. Se separar desse mundo. A sua rede social tem que ser diferente. Amém? Se levantar, se posicionar e se separar. Repita comigo. Se levantar, se posicionar e se separar. Amém? Bispo, você não estava falando dos 5 gigantes? Vou chegar lá. Primeiro preciso falar de você. O que você tem a ver com esse rei Davi? Fiz outra análise. Posso fazer essa análise junto com vocês? Deus falou comigo 7 coisas também. Rápido. Primeiro, rei Davi e você. Nós somos escolhidos por Deus e não por homens. Nosso chamado é espiritual. Quem te escolheu foi Deus. E falar de Deus me dá tanto temor, porque é Deus. Mas isso eu tenho certeza. Quem te escolheu não foi homem algum, foi o Criador. Samuel falou, é esse. Deus falou, Samuel, você não sabe nada, né? Porque o homem não escolhe, é aquele. E Deus te escolheu em nome de Jesus. Assim como foi com Davi. Segunda coisa para você ver como a sua semelhança com o rei Davi. Fala assim, eu tenho o dom das artes como uma ferramenta de adoração e evangelização, assim como o rei Davi tinha. Olha que interessante, hein? Eu estou falando isso, eu fiz essa reflexão. Nós temos o espetáculo Rei Davi, a Bíblia tem estrela do rei Davi. Isso, quando eu entendi essa palavra muito tempo atrás. E você pode se inspirar nesses personagens. Terceiro, olha essa semelhança. Muitas vezes somos incompreendidos, até desprezados pela maneira que nos movimentamos e adoramos a Deus no nosso ministério. Tem semelhança com você? Quarto, sofremos na luta da alma constante. Você, eu, rei Davi.
Vai ler os salmos do rei Davi. Pô, uma luta constante na alma. É. Por que está batida a minha alma? Por quê? Quinto, somos apaixonados e intensos no que fazemos e acreditamos na adoração a Deus como Davi dançou também com todas as forças. É um povo mais intenso na igreja, é o povo da dança, na sua expressão. Você tem que colocar isso, a sua intensidade para amar ler a Bíblia, a intensidade para fazer a obra de Deus evangelizar, amém? Sexto, nós somos ungidos e separados para o ministério, e temos a cobertura como Davi tinha a cobertura de Samuel. Você tem o teu pastor lá na tua igreja. Em último, nós somos muito sensíveis ao Espírito Santo, assim como Davi tocava a sua harpa. Quem é a pessoa mais sensível? Somos nós, adoradores. A gente vai falar de alguém, a gente chora. A gente vai honrar alguém, a gente chora. A gente vai chorar, a gente chora. A gente vai começar a chorar, a gente chora. E você toca aquele louvor que Deus fala com você na hora. Você pum, você... O irmão que é durão lá, não consegue nem adorar o Senhor, olha para lá. Você está lá assim. Tipo, ele está entendendo. Nossa, que mundo espiritual essa criatura está. Você vê a diferença do povo como nós é muito grande. Às vezes está uma adoração. Yeshua. Você pode ver uma pessoa que não tem muito contato com o Espírito Santo. E você está lá. Aí o que já está lá, até um intercessor que já, né, ali, ou sei lá, um outro oficial, está até assim, né? E você está assim. Está todo mundo te olhando, falando, esse povo da dança não bate bem, meu. Aí vem os hip hop, os crunch. Aí o pessoal do balé faz assim. Até o balé estranho. Um dia eu coloquei o pessoal do hip hop para dançar adoração no show do Renascer Praise. Aí a Bispo Sônia falou, ô John, vem cá. Falei, fala Bispo. Falei, vou tomar uma bronca, alguma coisa. Esses movimentos estão muito fortes na hora da adoração, John, eu não consigo ainda tem só como colocar no júbilo, né? Tipo, até eu entender isso aí. Falei, tá bom, combinado. Porque é diferente. E que bom que é diferente. Porque o normal qualquer um pode fazer. Deus te deu criatividade, dons, a arte para você ser diferente. Amém. Quer mudar um povo? Faça diferente. Quer mudar uma geração? Faça diferente. Quem é o povo que faz diferente? O Ministério de Artes. A ferramenta. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Fala assim, eu tenho na minha vida governo. Amém? Eu quero profetizar 5 coisas na sua vida. O mesmo poder de governo de Davi está em você. Você tem na sua vida habilitações. E eu quero profetizar na tua vida a sua habilitação como hoje. Você pode carregar essa credencial de hoje no mundo espiritual. E aonde você for, você vai levar essa credencial de tudo que a gente está vivendo aqui. Você tem habilitações. Eu quero profetizar, você tem essa marca de zelo como Davi tinha, porque hoje os nossos pés foram limpos para um novo tempo, para que você leve esse zelo para fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Levanta a mão para o céu e fala assim, eu também tenho o caráter de Davi, amém? Porque Deus se relaciona com o seu caráter. E você tem o espírito de excelência de Davi. Em nome de Jesus. Bispo, cadê os 5 gigantes? Eu não podia falar deles sem antes de falar tudo isso, de fazer uma reflexão do cenário atual e falar a sua semelhança com Davi. 2 coisas que eu fiz até a hora. Fala assim, reflexão do cenário atual. Façam isso sempre, amém? E fala assim, a minha semelhança com Jesus e os homens de Deus da Bíblia. Façam sempre isso.
em nome de Jesus. Quando a gente fala de gigante, né, quem está com a apostila tem todo um estudo aí, tá? O significado de gigantes é aqueles que detêm poder, cura. Eles são os curados, eles são os poderosos. Isso na concepção humana, para que eles possam ter poder, ou melhor, significa ter, como eles possam ter a condição de te amedrontar, a condição de você falar, isso aqui é grande demais, isso aqui não dá, isso aqui eu não consigo. Então está aqui, tem gigantes do passado, que são traumas que não são curados. A pessoa carrega isso a vida inteira, alguma coisa que aconteceu com 10 anos de idade. Está com 50. O que você tem? Aconteceu quando eu tinha 10. Ela não conseguiu em Jesus, porque só Jesus pode, queridos. Curar de verdade. Estão entendendo o que eu estou falando? E esse gigante precisa cair, amém? Para a vida ser liberada. Tem gigantes do presente, que são desafios diários, coisas diárias. Hoje, para você acordar e vir para cá nessa chuva, foi um gigante que você tem. Vai, não, eu vou ir para viajar, pegar a van, pegar o avião, pegar não sei o quê, tá online, fazendo a comida. Tem gente que está em casa, deve estar lá fazendo a comida, cuidando do filho, né? E está lá ouvindo a palavra. As mães de plantão e pais sabem o que eu estou falando, que deve ser mais ou menos assim quando está em casa. E a criança puxando o cabelo da outra, e outro vai e joga o coisa. Gente, eu quero ouvir a palavra. E os gigantes do futuro é o que rouba os sonhos. Quem é um homem sonhador é Davi. Quem é um homem sonhador tem que ser eu e você. Não pare de sonhar. Amém. Deus nos deu um pasto para sonhar. Vá na igreja e sonhe. Sonhe grande, sonhe alto, sonhe. Eu quero encerrar aqui profetizando essa vitória sobre esses 5 gigantes, amém? E o significado deles. O primeiro gigante foi esse que nós lemos de Golias. O significado da palavra Golias significa exilado. Ele era um guerreiro de Gate. Depois você anota aí 1 Samuel 17:4, né? Ele serviu o exército filisteu. E, queridos, esse gigante, eu fiz isso aqui, ó, eu fiz esse resumo, tá? Pode até deixar esse resumo aqui, viu? Pode deixar aqui. Deus vai me dando cada gigante, quem venceu, como venceu, e a visão da revelação que o Senhor falou, e a palavra profética que o Senhor colocou no meu coração. Golias, o que ele significava? É tudo que afronta a igreja e os projetos. Golias simboliza isso. Só que você precisa sentir dor para lutar com ele. Dor é assim, sabe assim? Mexeu com a igreja? Mexeu comigo. Ah, mexeu com a dança? Mexeu comigo. Você entende? Para nascer esse Davi que vai levantar e lutar com esse gigante, falou: o que é esse circunciso filisteu que está afrontando o exército de Israel? Ele levantou uma força de Davi. Acho que Davi ficava assim, ó. Sabe, uma coisa assim, eu fico imaginando assim, Davi, o que foi? Acho que ele era da Zona Leste ali, mais ou menos ali, ó. Ele, mano, o cara tá louco, mano, ele pirou. Em nome de Jesus, mano, nós vamos pegar esse cara. Eu acho que Davi era assim, cara, né? Ele era bonzinho, mas quando ele virava diadema, Zona Leste, mano, você é louco, mano. Eu imagino assim, mas às vezes precisa levantar uma Zona Leste em você, porque tem uns cristãos que é muito bom. O incircunciso, ele está afrontando. Eu estava em Diadema esses dias, quinta-feira, entrei para estacionar, era noite, já era tipo 11 horas da noite, para abastecer o carro. Aí veio uma moto com 2 pessoas e me dá o dinheiro.
Meu, e eu já orando, eu falei, vou jogar o celular, não tinha mais o que fazer. O que, mano? O que foi? E eu olhei tão feio para ele, e eu orando, eu falei, em nome de Jesus. E ele, o quê? Foi muito engraçado, né? E assim, foi tudo muito rápido, a troca de olhares, eu fiz um olhar, eu falei, você é um ator do Zona Leste, assim, ó. Eu saio em nome de Jesus, capeta, vai me roubar não. E ele ficou, acho que ele ficou sem graça, e e ele, tipo assim, foi embora. Sério, foi bem assim. O cara que estava colocando a gasolina no carro, o frentista lá, o que aconteceu? Ele pegou alguma coisa e falei, não. E, nossa, esses dois da moto. Falei, misericórdia, estava parecendo eu lá no Sintonia. Vai. Levanta a mão para o céu, fala assim, está na hora de eu ter espírito de guerra. Para lutar pelo meu ministério, para lutar pelos meus sonhos, para lutar pelos meus projetos. Fala assim bem, fala, eu vou, não no meu nome, eu vou na força do Senhor dos Exércitos. E fala assim, afrontou meu ministério, a igreja de Jesus, eu vou me levantar como Davi, e Deus vai me dar capacidade, e eu então vou viver um novo tempo. E eu libero essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Você com o espírito de Davi vai derrubar esse gigante Golias, e nós vamos viver essa palavra. Amém, aleluia. E esse gigante das artes, todos esses quero colocar voltado às nossas áreas. Dancinha virou a moda do negócio agora? Qual é o teu ministério? Dança? Está afrontando você não percebeu não? Está na hora de você usar a rede social para pregar. Está na hora de você fazer as dancinhas de Jesus. Só você não faz. Ah, bispo, mas eu tenho vergonha. Você é Davi. Faz os oidenses, faz outro, e dança, e prega, e fala qualquer coisa. Amém? Muito mais que ir numa praça hoje, você vai evangelizar 10 pessoas, e tem que ir na praça, é você pegar o seu celular, e pregar, pelo amor de Deus, com a tua arte. Faz a live do ensaio, monta a coreografia, faz lá, e dança, e prega, e põe um versículo. Amém, queridos? Segundo, estou encerrando. Fala assim, Isbe Benob. Nome feio. Não coloque o nome do seu filho disso. Sabe o que significa Isbe Benob? Significa aquele que ocupa os lugares altos, os lugares de honra. E o Espírito Santo está falando no meu coração que esse gigante, esse demônio, porque gigantes são como caças de demônios, eles ocupam os lugares altos onde era para você estar, e eu estar. Tem lugar que está ocupado por gigante, que era para você estar. Tem programa de televisão que era para a gente ir, mas está indo capeta. Esse gigante, sabe, tem que ser destruído em nome de Jesus. Sabe quem destruiu ele? Sibecai. Tudo isso aqui são valentes de Davi, amém? Sabe o que significa Sibecai, a raiz? Aquele que tem aliança. Quando você tem aliança com a igreja, aliança com Jesus Cristo, querida, você vai na porta e você vai aparecer, e você vai derrubar ele com uma pedra, que é Jesus, e você vai continuar. Por quê? Porque a palavra é um pouco difícil, depois você estuda, tá? Aquele que fica nas portas, parando, tudo você faz, tudo você vai, eu comecei a escrever uma música, aí, mas termina essa música, lança essa música, grava o seu CD logo o negócio. É que eu estou esperando o patrocínio, não espera. Não espera. Amém, queridos? Está nas portas, você vai ser um Sibecai, aquele que tem aliança. Então, pela aliança ele venceu, como um pastor ele tem a sua aliança, e libera o quê? Promessas. Essa palavra aqui, eu teria que ficar um mês aqui, ficar
para a gente entender tudo isso, tudo, cada coisa tem um significado. Levanta a mão para o céu e fala assim, em nome de Jesus, o que eu começar com o meu ministério, eu vou até o fim. Amém. E eu profetizo grandes projetos. Não significa aquele que adivinha, que engana, que traz engano. Isso aqui é um grande mal. Tem muitos do nosso meio enganados. Sabe por que às vezes você vai seguir uma pessoa na rede social? Pô, vou seguir. E não é uma pessoa de Deus. Porque Satanás sabe o seu código e te conectou. Pronto, você está na onde? Na isca. Entende isso que eu estou falando ou não? Ei, se levantou Elanã. Sabe o que significa Elanã? Deus é gracioso, é aquele que vence pelo poder da adoração sincera, que tem um coração sincero, vence engano. Como é que eu explico isso fácil? Anda na santidade, Satanás não vai te roubar, não vai te enganar em nome de Jesus. E assim você vai conseguir fazer os projetos, os evangelismos, tudo, e vai denunciar toda mentira. E por último, que nosso tempo passou. O último gigante, ele não tem um nome, ele é conhecido na Bíblia como homem de grande estatura. Ele significa o orgulho, ele potencializa orgulho e soberba. Ele não deixa você largar, tudo que você tem que largar para fazer a obra de Deus. Ele sempre vai querer te impedir e te colocar medo. Sabe quem venceu ele? Foi Jonatas, que é aquele que significa quebrantamento. É o que a gente fez hoje, tudo que a gente fez hoje. E ele venceu como um profeta tendo relacionamento com Deus. Bispo, o que isso quer dizer? Quer dizer que para a gente ter grandes vitórias nessa geração, nós vamos precisar ser Davi, Abissai, Sibecai, Elanã e Jonatas. Vencer Golias, Benob, Sape, Laminha e esse homem de grande estatura. Como? Vencer como? Pela palavra, pela unção, pela aliança, pela adoração, pelo arrependimento. Como? Vivendo Efésios 4:11, sendo mestre, apóstolo, pastor, evangelista e profeta. E vivendo o quê? Um novo tempo, posição de honra, liberação de promessas, denúncia da mentira, relacionamento com Deus. A gente pode montar um curso de não sei quantas horas para falar coisa por coisa, mas hoje eu só quero liberar esta unção na tua vida para falar. Deus tem, resumindo, Deus tem uma unção para você, te deu esta unção, e em nome de Jesus, os gigantes dessa geração vão cair por vocês, no nome do Senhor. Fique de pé no seu lugar. É muito difícil pensar uma palavra tão complexa em tão pouco tempo, mas eu quero que você entenda que você vai ser chamado um derrubador de gigantes, amém? Amém, queridos? Eu quero fazer essa oração. Levanta a mão para o céu. Fecha os teus olhos. Aliás, pega assim, a gente sempre faz o ato profético de Davi. Pega essa funda com uma pedra. Agora você entendeu por que Davi pegou 5 pedras? Porque lá na história da vida dele, ele tinha 5 gigantes para matar. Que não foi nem ele, foi os seus discípulos. Tem gigante que eu não vou matar, vai ser você que vai matar. Você a Bíblia vai lá matar lá não sei aonde. Porque vocês são discípulos. Eu não vou fazer tudo. Você não vai fazer tudo, pastor. Mas ele vai. E a pedra vai sendo passada um para o outro. Entende isso? Tem pedra na mão de cada um. A pedra simboliza Jesus Cristo. A pedra rejeitada por homens, mais eleita e preciosa. Segura a sua funda assim, com uma pedra. Fala assim: eu recebo essa palavra no meu espírito. Esta unção, fale em nome de Jesus. Eu declaro que esta autoridade está sobre a minha vida, e eu saio daqui hoje, marcado com esta unção, em nome de Jesus. Eu lanço, gira aqui, fala assim: eu lanço uma pedra, joga, e em nome de Jesus, fala assim: eu recebo a unção do mestre. Fala assim: eu lanço uma pedra,
e eu recebo a unção apostólica. Eu lanço outra pedra, eu recebo a unção do pastor. Eu lanço outra pedra e recebo a unção do evangelista. E eu lanço outra pedra e recebo a unção do profeta. Levanta agora as mãos para os céus e dá um glória a Deus muito alto. Em nome de Jesus, receba no teu espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Eu quero te dar uma lição de casa. Você vai pegar essa palavra e você vai meditar nela. Sabe o que é meditar? Ler, reler e orar em cima. Amém? Amém? Em nome de Jesus.